Boa noite, pessoal. Frederico, muito bem-vindo. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Faz um tempinho já, né? Sempre um prazer ter sua presença aqui conosco. E, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fred. Obrigado aí pela presença. Valeu, Massa. Valeu, Fernando. Valeu, Kevin. Prazer aí estar com vocês, cara, com a galera do TC. Tempinho que eu não venho aqui, mas vambora. Aí tem bastante coisa para falar, bastante atualização, né? O mercado não para. Boa. A gente vai, assim, atualizando o pessoal, né? A gente vai passar uma apresentaçãozinha sua, né, de asset allocation, como vocês estão vendo, né, institucionalmente aí o mercado. Eu já dei uma olhada, é até legal, né? É uma coisa que está um pouco diferente de talvez consensualmente gestores locais, institucionais locais, é que vocês estão aparentemente um pouco mais defensivos, né? Falou que está com uma postura de um caixa maior que estruturalmente maior, né? Nessa linha. E antes de mostrar a apresentação, Fred, se puder pincelar sobre isso, pincelar um pouco sobre isso, seria interessante, porque a gente tem sido um pouco contrário a isso também, né? A gente tem visto muito essa narrativa de, enfim, ser o início de um processo longo e lindo e maravilhoso de alta e queda de juros, né? Só que a gente sabe que existem pedras no caminho, né? E quando você fala de ter mais caixa, de repente tem alguma coisa a ver com isso. Você consegue abrir por aí? Claro. Cara, vamos lá. Fernando, acho que para a gente começar por é um bom ponto já de partida, né? E essa pergunta é pergunta justamente que os clientes vêm fazendo aqui para a gente, né? Porque o cliente começa a ver a carteira com um pouco mais de caixa e se questiona, né? Principalmente no ambiente onde todo mundo está talvez um pouco mais otimista do que estava certamente no final do ano passado, por exemplo, né? Então, assim, acho que olhando para o cenário aqui, a gente já não vê mais tanta margem de segurança em nomes de alta qualidade, né? Então, em última instância, está tendo que garimpar um pouco mais para a gente encontrar aqueles cases que parecem bem subavaliados, né? E aí, quando começa a ter o C, né, para a gente começa a tirar um pouco o pé. E a gente é bem, aqui na Warren, a gente é bem é, xiita, né, vamos dizer assim, com margem de segurança e com o valuation aí das companhias investidas, né? Então, a gente tem alerta de preço, etc. E o que acabou acontecendo foi que, a partir de maio, principalmente depois de meados de maio, começaram a trigar muitos desses alertas, né? E a gente começou a fazer reduções de posições, começou a vender alguns ativos, começou até algumas posições a gente zerou, né? Então, isso acabou fazendo com que nos nossos portfólios a gente tem hoje mais de 20% de caixa em todos os portfólios de ações, né? Então, e o caixa ele está sendo muito bem remunerado, diga-se de passagem, né? Então, A gente fala muito isso. então a gente aqui é um pouco mais cauteloso, né? Nesse sentido. E poxa, eu acho que quando a gente faz o zoom out aí, né? Acho que esse ano, pelo menos até agora, assim, teve uma correção agora recente, a gente pode até falar sobre isso talvez um pouco mais no detalhe, mas os primeiros 6 meses foram muito positivos para a Bolsa aqui, né? E você pega nomes ali, talvez, consensuais, tipo o Itaú da vida, sobe 40, né? Até o final de 6 meses. Vivo, Engie. Então, assim, são nomes de altíssima qualidade, né? E essas teses mais óbvias, minha visão, a margem de segurança diminuiu consideravelmente. Então, acho que essa é um pouco da tônica, tá? E as teses menos óbvias hoje da Bolsa são teses que talvez dependam um pouco mais do macro, né? E aí, por isso que a gente prefere, às vezes perder a primeira pernada, tá? Mas ver a empresa melhorando operacionalmente de fato, né? Muito mais do que uma perspectiva só macro, né? Então você pega, por exemplo, a atribuição de performance dos primeiros 6 meses do índice, do Ibovespa, ou olha as ações que mais subiram, o que elas têm em comum é que a maior parte delas estão associadas à economia doméstica, né? Então, o Quer que eu Ibov compartilhe sobe. aqui, Fred, que faz parte do tema? Te ajuda? Cara, pode ser. Pode Acho que é ser? legal mostrar aí uns gráficos só para o pessoal Boa. que tá assistindo aí também ter uma experiência aí visual, né? Isso aí são Só gráficos me que a gente tem aqui confirma na se está nossa. aparecendo, por favor. Agora sim, tá. Show. Por em tela cheia. Show.
Show de bola. Oi. Aqui são pessoal só, eu vou passar rápido, tá? Porque eu acho que o pessoal gosta mais da resenha e menos dos slides, né? Mas eu vou, cara, só para dar para trazer um pouco de cor no que eu tô falando, acho que esses primeiros slides eles vão mostrar só o quanto que as teses domésticas performaram melhor do que as teses mais associadas a commodities ou barra exportação, tá? Então você pega o Small foi melhor do que o Ibov e que o IDIV, esse ano, vem sendo melhor do que o Ibov e que o IDIV. É, e o IDIV na lanterna, coisa que foi bem diferente dos últimos anos. Setorialmente, quais foram os setores que mais andaram? O setor imobiliário, o setor financeiro e de energia elétrica, né? Representados aí pelo índice imobiliário, pelo o IFNC e pelo IEE. E o IPOM na sequência. E o Ibovespa embaixo. Por quê? Porque materiais básicos puxou para baixo, papel e celulose, mineração e siderurgia, e óleo e gás também, que é o próximo slide. Você vai pegar o óleo e gás aí, esse ano tá bem ruim, né? Então todas as teses ali performando abaixo do Ibov, do IDIV, tá? Então, olhando o que andou esse ano, foram muito mais teses associadas à economia doméstica. E a gente olha um pouco para o prêmio de risco disso, tá? Então, se você passar para o próximo também, vai dar para ver. Tem dois gráficos aqui, esse que é o gráfico de Druckenmiller, que é basicamente a gente replica, né, o que o Druckenmiller faz, né, para olhar os setores mais cíclicos versus o índice, a gente faz aqui para o mercado brasileiro. Então, basicamente o que esse gráfico mostra ele vai comparar a performance rolling, né, dos últimos 12 meses dos setores mais cíclicos, mais atrelados à economia doméstica, e ele vai comparar isso com o Ibov. Quando a gente faz essa comparação, né, agora tudo bem, teve uma correção recente, que é o que dá para ver ali na última pernada do gráfico, mas pô, esse ano os setores cíclicos domésticos foram os que andaram, né? E aí pode passar para o próximo, que a gente vai dar para ver também o prêmio de risco. A gente roda o modelinho fatorial para ver o quanto que as teses small, né, elas estão performando melhor do que ou pior do que as teses de velho. Então, a linha dourada, ela é o fator high menos low, ou seja, são as teses de valor, tá? E o outro fator, que é a linha marrom, é o small minus big, ou seja, é o prêmio de risco das small caps versus as large caps. E você vê que esse ano foi isso, né? É mais um gráfico que mostra a mesma coisa, assim, as small caps, ou setores mais cíclicos, performando melhor do que as empresas de valor. E aí, assim, quando a gente olha para essa dinâmica, pô, e olhando para o cenário macro, e olhando para os níveis de valuation, que aí eu acho que a gente já pode falar de valuation, que são também os próximos slides aí, ó. A gente pega o valuation do Ibov, né? Então todo mundo fala, beleza, o Ibov está abaixo da mediana de PI. Aí você vai olhar lá, a gente está falando de um PI de 10,5, 11, de mediana, e o Ibov está rodando a 8,5, 9, né? A gente pode trabalhar mais ou menos com esse range. Ou seja, a gente teria uma margem de segurança aí de uns 20, 25%, olhando para voltar para a mediana, tá? Para a média, tá? Então é mais ou menos essa conta. Aí, se você passar para o próximo, o que a gente faz aqui de conta? A gente tira Petro e Vale primeiro da conta, então esse outro gráfico ele já tirando Petro e Vale, você vê que essa margem de segurança diminui. E aí, quando você coloca o próximo, que é tirando todas as commodities, a margem de segurança diminui mais ainda. E no próximo, que é tirando commodities e financials, cara, basicamente empata aí o Ibov, né, na mediana. Então, onde eu quero chegar aqui? Cara, o que tá puxando o PI do índice para baixo é commodities e financials mais ou menos. Financials já está próximo da média histórica, mediana histórica, né? Então, porra, aí a gente vai discutir commodities. Commodities, pô, não está num ambiente tão favorável para dar uma puxada de commodities aqui agora para o Ibov. E as teses cíclicas que estavam mais amassadas, que eram para andar, meio que já andaram, né? Então, esse é um pouco da nossa visão aqui, tá? Esse último gráfico é o gráfico que, na nossa visão, ilustra mais aí a redução da margem de segurança, que é esse aí do PE Forward, tirando commodities, tirando financials, né? E aí, no próximo, dá para ver MSCI Brasil, que é mais a visão do gringo, né? O gringo não vai fazer essa quebra, ele vai olhar MSCI, e aí você vê também que diminui um pouco a margem de segurança em relação à mediana histórica. E aí, pegando outras métricas que a gente acompanha, que aí pode passar também, olhando versus emerging markets, pô, ainda tem um desconto. Você olha para isso e fala: caramba, Brasil negocia na média, na mediana histórica, de PI bem próximo do emerging markets. Então, esses 10, 11 de mediana histórica é mais ou menos o que o emerging markets rodava também.
Só que aí, pô, você pega hoje, assim, o que acontece é que as expectativas de lucro aqui no Brasil estão contraindo. E fora isso, você tem, pô, risco de eleição no ano que vem, você tem um problema fiscal. Talvez a gente até esteja melhor aí do que a média dos emerging markets, né? Mas tem bastante incerteza também, tá? E tem revisão negativa, que é o que a gente vai ver aí na sequência também. Então, aqui só trazendo os setores, cara, a gente olhava esse gráfico há um ano e meio, um ano atrás, é, 2 anos, né? Nesse horizonte aí de mais ou menos 1 ano a 2 anos. E principalmente, algumas janelas talvez menos, outras mais, mas a maior parte das janelas, e a grande maioria desses setores estavam posicionados abaixo da média de 10 anos, em termos de PI, tá? E aí hoje, assim, você vai pegar, por exemplo, o Utilities está acima da média, Financials está na média, um pouquinho, mais ou menos na média, tá um pouco para cima. É, então, por que está bem próximo das mínimas ali? Materials, energia, consumo básico, e aí o Brasilzão ele já está mais entre a mínima e a média, né? E a mediana. Assim, cara, na nossa visão, assim, se você for pegar, talvez acho que todo mundo vai concordar que o utilities e financeiro talvez sejam os setores de mais alta qualidade, né, que a gente tem aqui na Bolsa. E, pô, foram justamente um dos setores que mais andaram junto com o imobiliário, que talvez fosse o mais amassado. E aí, meio que, puta, o que estava muito barato aqui, que era atrelado à economia doméstica, já andou. Então, esse é um pouco da nossa visão, tá? E aí, se passar aí, a gente vai ver que tem também um pouco dessa questão de projeção de earnings. Então, você vê que, cara, historicamente, as revisões elas são negativas nos earnings projetados aqui. Isso aconteceu para 24, aconteceu para 25, aconteceu para 26. Né? E eu acho que muito disso também está relacionado à questão dos juros aqui, que, pô, você pega o zoom out ali, 24, início de 24, o mercado estava projetando céu de brigadeiro, juro ainda 9, né? É, pô, o Copom foi lá e teve que acelerar do meio do ano em diante. E aí a gente está falando agora de juro a 15, né? Óbvio que isso impacta o resultado financeiro e o lucro das empresas, né? Por mais que os spreads de crédito sejam mais baixos. Então acho que essa é um pouco da tônica, tá? E só para concluir, acho que está acabando aí de slide, tá? A gente também monitora ali as revisões de analistas, então hoje não está tendo menos revisão positiva, né, do que downgrade. A gente gosta quando, pô, esse negócio tá em território positivo, passando de um essa linha, né? Então, quer dizer que, pô, tá tendo muito analista de sell side revisando o lucro para cima, revisando recomendação para cima, não é o que está acontecendo, tá? E aí, algumas outras métricas que a gente olha, essa próxima aí é bem legal, que é o PVGO, basicamente é uma análise de, pô, beleza, né? Se o meu lucro não cresce aqui no Brasil porque o meu juro é muito alto, ou por qualquer motivo que seja, qual que é o percentual das empresas, qual que é o valor do equity hoje, se a gente for pegar o valor do equity das empresas hoje, qual que é o percentual desse valor do equity que representa apenas lucros presentes, né? Ou seja, é como se eu pegasse a empresa e falasse, pô, ela não tem valor terminal. Só vou pegar o lucro de agora, esse lucro não cresce, né? É uma perspectiva de no growth. Então, hoje, cerca de 80% do valor das empresas está no presente, né? E aí, quando a gente pega, vai, no final do ano passado, cara, mais de 90% do valor das empresas estava no presente. Se a empresa não cresce nenhum lucro, nunca mais você tem um downside de 10%, tá? Um downside bem moderado. Então, assim, são várias métricas, tá? Aqui, tá? E eu acho que dá para parar de compartilhar. Acho que você tem um último recado ali de como a gente está posicionado. Pode passar também, só para a gente Boa. finalizar. Mas assim, eu acho que por múltiplas métricas a gente vê que a margem de segurança reduziu, por isso que a gente está com uma posição maior de caixa. A gente tem posição comprada em put aqui nos portfólios. A gente está zerado em utilidades públicas, andou muito esse ano. Várias teses que a gente gostava, tipo Engie, Copel, a gente zerou, Copasa, enfim. Então, só para trazer três nomes aí. Setor financeiro, reduzimos bem também, realizamos algumas posições aqui. É, Também vemos uma redução de margem de segurança. E hoje, nossas principais apostas, assim, overweight em relação ao índice, são no setor de óleo e gás, que aí eu particularmente cubro com mais detalhes, né? As empresas. A gente tem uma posição aqui grande em PetroRio e uma posição também em Petrobras. Temos também posição marginal em PetroRecôncavo. E em Telecom a gente tem uma posição grande em Vivo também. Então, a gente tinha uma posição também em TIM, foi uma dessas que a gente acabou zerando depois da valorização esse ano aí junto com o Engie.
e com algumas outras, tá? Então acho que esse é um resumo, tá? Não sei se eu me estendi muito aqui, vou deixar a resenha rolar só para trazer alguns dados aí para a galera também que a gente monitore. Tava até falando com o Márcio aqui, né? Foi uma aula, a gente pode encerrar o bate-papo já. Foi muito legal. Valeu, Bela Fred. Fala sério. apresentação, Fred. Sim. Fala sério, isso aqui é o que a gente discute aí direto nos comitês aqui, pessoal, mas Pô, não tem resposta certa, né? Tem a nossa visão aqui, pô, a gente. E também no final das contas, aqui para gestão de portfólio, não importa estar certo, importa é ganhar dinheiro, né? sim. Se eu tiver errado ganhando dinheiro, tá bom. Tá ótimo. A gente tem que Cara, seguir, até passar um segundinho só, Kevin, até um feedback para o pessoal que está ouvindo, né? Isso é muito importante de ouvir, isso que o Fred passou, como ele falou, eles usam nos comitês, né, para definir alocação, percentual, assim, estratégias, para vocês verem, né, como é bem pensado, não é, as coisas não são meio que chutadas, né, não é, enfim, eu acho que vai dar certo, vou comprar. Existe essa métrica de mais segurança, eles estão com o dinheiro dos clientes, não querem perder esse dinheiro dos clientes, né? Querem que cresça até para receber mais dinheiro, né? Porque tem que ter essa confiança, tem que ter performance. Isso é muito legal. E, de certa forma, foi muito em linha com algumas coisas que a gente tem falado, né? Você falou de utilities, por exemplo, o ERP da Bolsa para utilities é o menor em 12 anos, né? Não é trivial isso, você tem que ter uma queda de juros bem acentuada para esse ERP ajustar, né? Enfim, Kevin, desculpa, te dou a palavra aí. não, imagina. Cara, muito boa apresentação. Acho que bem o que o Fernando falou, assim, muito em linha até com o que a gente tem passado aqui para a galera, né? A gente também acha que é por aí, assim, tem pouco prêmio para ficar comprado e esses setores, engraçado, até falei com o Lucas aqui outro dia, que eu tava com uma cabeça até de virar a mão para short de repente para alguma dessas financeiras, né? Porque parece esticado. É, E aí é engraçado, né? Curioso, eu queria mais talvez uma percepção sua de se a gente olhar, é meio maluco, né? O que andou na bolsa foi setor imobiliário, né? Você vê que o que andou foi domésticas. E, cara, o juros está 15, né? Essas empresas estão várias alavancadas. É, assim, o que, que explica essa performance da bolsa estar atrelada a essas ações? Talvez no pior momento cíclico delas, né? Assim, porque a nossa cabeça, ela é uma cabeça de, beleza, quando os juros cair, é isso que a gente quer estar comprado, né? Você quer, quando os juros está caindo, o que você quer ter na carteira? Imobiliária, você quer ter doméstica, empresa alavancada. Assim, beleza, se os juros começassem a cair agora, era isso que era para a gente ter na carteira? Será que isso esticaria ainda mais? Ou, enfim, o risco é muito alto de ficar comprado nisso? Como é que tá a, a cabeça de vocês? Aí até dá para emendar talvez uma pergunta aí mais de política monetária, se vocês estão com essa cabeça que os juros caem esse ano ainda ou é mais para frente? Boa. Kevin, então, cara, eu acho que isso aí é um ponto bem relevante aí que você trouxe, e a nossa maior preocupação é justamente essa, né? E até por isso também que a gente está com um pouco mais de caixa, com juro a 15. Pô, você ter ali uma parcela do teu portfólio que está rendendo 1% ao mês, né? Não tá ruim, 1 e pouco por cento ao mês tá lindo. Então, assim, cara, eu acho que o que acabou acontecendo, na minha perspectiva, foi que, por mais que o juro tenha subido, no final do ano passado, né, o mercado ele tinha ele tinha uma incerteza muito grande de qual que seria esse teto. Agora, o que tudo indica, vai parar nos 15, né? Pelo menos essa é a nossa perspectiva aqui. É, e olhando para trás, né, eu acho que esse ano a classe de ativo que melhor performou foi a renda fixa pública com a duration longa, né? Então, acho que esse fechamento da ponta longa da curva de juros que aconteceu do final de dezembro do ano passado até esses primeiros 6 meses, né, do ano, até o final do fechamento de junho, contribuiu bem para a performance da parcela mais cíclica da Bolsa, por mais que o juro tenha subido, né? Só que aí você tem um descompasso temporal, né, cara, entre o resultado das companhias, né, que para mim não tem trigger, porque, cara, tirando, óbvio, uma história ou outra pô, assim, sei lá, você tem o caso de Moura do B aí, que vocês falam já há bastante tempo, que a gente já discutiu aqui, inclusive, no ano passado, né, pô, uma que andou 130% esse ano, mas tá melhorando o operacional, né, tá entregando, né, pô, tá trazendo resultado. Mas, assim, se você pega de uma forma geral, é difícil você esperar uma melhora significativa de forma agregada nos resultados das empresas com juro a 15, né? Pô, é um negócio que só vai acontecer quando o juro de fato começar a cair. Pô, mesmo a ponta longa fechando, né? Na prática, isso reflete muito mais uma expectativa do mercado do que
pô, o operacional, do que vai bater de fato no operacional das empresas, né? A dívida das empresas está lá, atrelada ao CDI. O CDI está subindo, a despesa financeira está subindo também. Então, acho que tem um certo descompasso aí entre o que que é expectativa e o que que é resultado corrente, né? Então, pô, assim, acho que a gente não viu, pelo menos até agora, esse ano, nenhuma melhora de resultado corrente das empresas, tá? De novo, agregado, tá? Que eu tô falando aqui, que justificasse essa alta tão expressiva. Então, acho que foi muito mais um movimento de reprecificação dos ativos domésticos de uma forma geral, que Acha acabou que acontecendo. tava tudo muito barato e aí subiu porque tava barato, muito mais do que porque começou a entregar resultado bom. Exato. E aí, acho exatamente isso. E aí, se você for pegar o panorama dos ativos de risco domésticos no final do ano passado, a gente tinha dólar a 6,15, a gente tinha pô, bolsa amassada, a gente tinha juro, né, uma curva de juro longa 15%, né, que o Brasil quebra, é, e você tinha uma B ali acima de 8, né, para todos os vértices, né, intermediários, curtos, etc. Então, pô, se você vai me perguntasse, né, e aqui na hora a gente discutiu isso diversas vezes, e até hoje o nosso posicionamento é igual, depois desses 6 meses, é um posicionamento que já data de quase um ano, que assim, pô, você me perguntar qual que é a classe de ativo de risco que tem mais assimetria? É a Bolsa? Não, cara, é a renda fixa pública. Pô, é uma B32, uma B35, uma B40, pô, para quem tem um apetite a ter uma duration mais longa, porra, no final do ano passado era um pré 31, 33, né? Foram esses os ativos que tiveram melhor relação de risco-retorno esse ano, não foi a Bolsa, né? Então, pô, se você vai olhar para a Bolsa subiu porque, na minha visão, quer dizer, porque todos os ativos de risco brasileiro performaram, né? Só o BRL performou melhor, mais de 11% esse ano. Né? Então, assim, você vai dizer, o fiscal melhorou aqui no Brasil para o câmbio melhorar? Pô, acho que não, né? Então, assim, cara, acho que foi mais um overshooting que acabou puxando mais os ativos domésticos, porque em paralelo a gente teve um contexto de enfraquecimento do dólar, que é ruim para as empresas exportadoras, um Foi o ambiente de macro tarifa como um todo, né? um ambiente de tarifa com Trump que pode causar desaceleração, que é ruim para commodities, né? Então você pega todas as commodities que estão underperformando esse ano. E aí, pô, uma boa parte do Ibov é isso, né? Mas a outra Sim. parcela foi a parcela que andou. Então acho que teve muito essa Inclusive, rotação setorial. se pegar como proxy aí, né, como comparação outras bolsas emergentes, o Brasil é até uma das que andou pouco, né? Se pegar as da América do Sul, pelo menos, o Ibov até andou pouco em relação às outras esse ano, né? Pois Boa. é que o Emerging Markets ele tem o peso maior em Ásia, né? Então, Sim. aqui, mas na América Latina, de fato. Ô, Boa. Fred, uma pergunta só. Você falou que vocês estão bem com a cabeça leve, vocês estão com caixa maior, vocês têm algumas proteções aí que a gente deve ser put ou vender em futuro, né? A que nível que você acha ali saudável que vocês... lógico que assim, o cenário muda, né? A gente sabe. O nível de preço-lucro ali que vocês consideram saudável para aumentar a posição, que ali vocês voltam a olhar com mais calma, pensando num cenário para ver 2026, acredito, né? Porque daí o mercado talvez dê uma barrigada. Boa. A gente, assim, olhando para o cenário atual, acho que talvez ali no BOVA, aqui a gente olha mais para BOVA, porque a estrutura que a gente tem normalmente ou proteção, put, ou collar, né? Que você vende uma call para financiar a put. Normalmente a gente faz isso porque para não ter que ficar pagando o prêmio da put, né? Para não despender grana, caixa para comprar a proteção. Então a gente lança uma opção de compra e compra uma opção de venda a custo zero. Normalmente a gente faz essa estrutura, tá? Mas assim, eu voltaria a diminuir o caixa, talvez com o BOVA ali a uns 127, tá? Que é mais ou menos na média de 200, tá? Aí eu acho que talvez a gente voltaria a ter oportunidade até nos nomes um pouco mais óbvios. Então assim, pô, até falando assim diretamente de alguns single names aqui que a gente viu um certo exagero. Por exemplo, a Cara, a Engie é uma empresa excelente, talvez uma das melhores aqui do setor elétrico, né?
Aí você pega, até eu acho que, não sei se o Fernando, quando falou de ERP, né? Você teve um estudo do BTG agora recente que mostrava, né? O ERP de todas as. Sim. A End aparecia em último ali. Ela era aparecendo na lanterna. O papel chegou a subir quase 50% esse ano. Então, assim, pô, cara, é a End, tipo. É difícil isso é, acontecer, né? Não é muito é, normal. exatamente. Você não espera que isso aconteça no horizonte de 6 meses, né, cara? E a gente acabou zerando. Pô, bateu R$ 48 ali. Aí depois corrigiu rápido ali, 5, 6 pregões, o negócio volta a mais de 10%. Então, assim, é isso. Assim, a gente acha que, cara, quando começa esse burburinho de bolsa e tal, olha que, pô, em termos de fluxo, né? A gente até viu alguma entrada de capital estrangeiro esse ano, mas não foi nada tão significativo. É, pô, agora mais ainda tem uma incerteza porque conta de tarifa e tal, que a gente não sabe o que que vai acontecer, né? Tem que esperar agosto. Mas, pô, você pega o doméstico, né? O alocador doméstico, tá todo mundo pequeno em bolsa, né? Pô, primeiro que a indústria de multimercado encolheu pra caramba, né? Então você pega a indústria de multimercado hoje, você tem 20%, 30% a menos de recursos do que você tinha 2, 3 anos atrás. Você pega a parcela de equity, encolheu pra caramba, a mesma coisa. Então, o percentual hoje que a gente tem de institucional local alocando em equity no Brasil é muito pequeno. Então, pô, aí a gente pode pensar, tá bom, mas, pô, então se esse fluxo volta, a bolsa anda. Mas tá bom, mas da onde vai vir esse fluxo? Me explica, por que um fundo de pensão que tem uma meta atuarial de IPCA mais 5, IPCA mais 4,5, IPCA mais 5,5, vai comprar bolsa, se ele pode comprar B a 7, 7,5, entendeu? Então acho que isso é um pouco da tônica, assim, né? Para a bolsa subir tem que vir fluxo gringo. E aí acho que esse fluxo, né, ele até veio, poderia vir mais, mas agora então com o Brasil brigando com os Estados Unidos aí, saindo no tapa de tarifa, difícil, né, cara, imaginar que isso vai acontecer agora no curto prazo, né? E é engraçado porque o multimercado, quando entra na bolsa, ele entra comprando financials e utilities, né? Porque o multimercado ele voltou a comprar recentemente. Eu acho que ele, assim, não naquela escala que a gente já viu, estruturalmente dificilmente, né? Isso voltar rápido, até porque os multimercados perderam muito dinheiro com bolsa no Brasil, né, nos últimos anos. Mas quando eles voltam, é o Utilities Financials. Isso coincide também com dois setores que, mais ou menos, ficaram um pouco caros, né? É meio curioso isso. Que o multimercado, não estou falando que o multimercado não é um bom alocador de equities, mas ele olha menos, né? Assim, a alocação, talvez tão bem quanto um gestor de FII olharia, né? Eu acho que isso também às vezes corrobora um pouco para o Utilities terem ficado mais caras, né? A gente estava vendo, Itaú também era um, né? Você comentou, o Massa também falou disso. O Itaú chegou a subir 50 e poucos no ano, chegou a 2 ponto alguma coisa book, assim, não é assimétrico, né? Não Quando é, você não olha. é. Não é assimétrico, não é assimétrico. Hoje a gente ainda tem a posição aqui, sempre carrega a posição no banco, mas já é de muito tempo, né? Assim, um negócio que é quase que estrutural aqui no portfólio pela qualidade, mas a gente faz movimentos, né, de aumentar, de reduzir, né? Então, pô, E reduziu nesse período. nesse período reduziu. A gente aumentou ali no final do ano passado, reduziu agora. Mas agora a gente fez até uma troca, estamos em Itaúsa, né? Ao invés de Itaú, que o desconto Tá em parece. 20%, né? Agora tá até um pouco mais aqui nas nossas contas, né? Mas assim, tá um pouco acima da média do que a gente consideraria ali razoavelmente fair, né? Então a gente fez essa troca aí recente, tá? Mas assim, pô, acho que em termos de resultado, o Itaú ele se enquadra num dos que melhorou o resultado nesse período, né? Enfim, subiu pra caramba, mas também teve resultados bons, né? O que mais incomoda, assim, na minha visão, é saber que no agregado isso não aconteceu. Então, talvez seja um outlier aí, tá? Pelo menos na nossa percepção aqui. Boa. Fred, eu sei que não é especificamente o que você cobre, assim, se não tiver com a resposta na ponta da língua, fica tranquilo, mas aproveitando que a gente entrou em bancos, né? E assim, a gente sabe que você olha tudo, de certa forma, né? Já que falou de Banco Itaú, e Banco do Brasil, vocês têm alguma opinião formada a respeito? Porque, obviamente, o mercado pivotou, né? O mercado era muito animado com o Banco do Brasil, e agora está aí esperando, né? Entre 22, 24, 25 bi de lucro para esse ano, Sim, fica algo em torno de 5 vezes lucro, enfim. Vocês têm alguma opinião formada? temos, cara. Inclusive, a gente discutiu isso essa semana, tá? Então, pô, a gente tá falando isso aqui agora, mas é um case que, putz, era consensual, talvez 1 ano, 2 anos atrás.
e que agora virou um Bradesco 2.0, né? Vamos falar assim, né? Exatamente. Isso aí virou. O problema era o Bradesco, né? E agora o Banco do Brasil ele está passando por um problema parecido, né? Assim, de novo, nada trivial a discussão, tá? Acho que o mercado inteiro tá se debruçando aí sobre a tese nesse momento. Você pega estimativa de sell side, pô, você varia 5 bi ali, 4 bi de É lucro. muita Então, coisa. é muita coisa, ainda mais para o Banco do Brasil, né? A gente não está falando né, de um player que não tem cobertura ou que pouca gente olha, né? O mercado inteiro olha. É. E, cara, o que a gente fez aqui, tá? Saiu o resultado, a gente tomou um susto, a gente tinha posição, tá? Era uma posição intermediária no portfólio, mas somando BB e BB Seguridade era uma posição grande, tá? É, e a gente conversou no dia seguinte, depois que saiu o resultado, e zerou o papel. BB. BB Seguridade a gente manteve. Isso foi depois do último resultado, né? Então a gente acabou tomando ali o primeiro dia, né? Uma parcela do primeiro dia ali de queda do banco, não teve como fugir. Mas liquidamos ali antes de, enfim, então salvamos aí uns 12, 13% aí do que se a gente tivesse papel até agora. E a discussão essa semana foi se a gente recomprava, né? É, aí a gente acabou optando por não fazer nada aí nesse momento, então a gente está sem posição, porque, de novo, é aquilo, né? Como a gente tem uma certa incerteza em relação aos próximos resultados, em especial esse resultado agora do segundo trimestre, que o mercado já acha que vai ser muito ruim, mas a gente não sabe o quão ruim vai ser, ou ninguém tem ideia de magnitude de nada, né? Eu acho que esse é o ponto aqui. Então, qualquer coisa vira um certo chute, né? E vira uma estimativa. A gente vai falar, pô, o BB tá entre 4,5 vezes a 5 vezes de lucro, a gente não sabe exatamente quanto que tá para esse ano. E naturalmente também que as expectativas para esse ano vão influenciar para o próximo, né? O mercado sabe que esse próximo trimestre vai ser muito ruim, mas como há esse grande nível de incerteza e não há uma perspectiva de melhora nesse tri, a gente tá, por enquanto tá de fora, tá? Mas, pô, é um negócio que, sim, nossa visão tá barato, mas é aquilo, eu prefiro comprar o banco, hoje tá, sei lá, 0,60 vezes o book, né? 0,6 valor patrimonial. Mas eu prefiro comprar talvez a 0,7, 0,75, sabendo que os resultados estão numa tendência de melhora. Então, assim, cara, eu aqui, de novo, não tem certo e errado, mas a gente aqui na Warren, a gente sempre prefere, se tem um case que ele precisa ter algum turnaround do ponto de vista operacional para voltar a andar, a gente prefere primeiro ver o indício disso acontecendo, e depois se posicionar, mesmo que eu perca a primeira perna. Então, eu acho que esse é um pouco da nossa filosofia aqui. Não tem certo e errado, de novo. Perfeito. Evita a faca caindo, né? Assim, nesse caso. E Vocês têm. até se você tá com uma cabeça mais pessimista para o setor financeiro como um todo, né? Não faz sentido você querer pegar a lanterninha, talvez, né? É isso. A gente. Não, e assim, por exemplo, né? Você pega. A gente também costuma discutir muito a questão de qualidade, né? O Banco do Uhum. Brasil eu sei que foi um play até de certa qualidade também. O problema era mais ser estatal, né? A questão de algumas ineficiências e tal, coisa que até nos últimos anos melhorou. Agora, você tem um problema que, assim, eu acho que ainda está cedo para dizer se é um problema estrutural, de modelo de risco, de crédito, ou se é um problema mais momentâneo ali, do questão da carteira do agro, da mudança na regulação que teve, e por aí vai. Então, como a gente não tem a resposta para essa pergunta, eu acho que nem o mercado tem a resposta para essa pergunta, a gente prefere tá de fora. Mas, por exemplo, o Banco do Brasil Seguridade, é, a gente já tem uma visão diferente. A gente acha que foi uma puta queda, que acabou acompanhando o resultado do banco, só que o operacional de BB Seguridade não piorou assim dessa maneira. Então, até é um dos players que hoje a gente acha que a gente carrega no portfólio, aumentou a posição recentemente, que a gente acha que está bem barato e é um case de altíssima qualidade, e que dentro do setor financeiro agora talvez seja um dos mais baratos. Pô, de seguradora é o mais barato, sem dúvida, né? Porto andou pra cacete esse ano, Caixa andou pra caramba esse ano também. É, e aí, olhando, até comparando com os bancos, você pega uma BB Seguridade hoje rodando a 7,5 vezes PI, cara, com yield de 11, é um carrego muito bom. E outra, a seguradora ela se beneficia desse Selic alta, né? Então o dinheiro tá rodando lá a 15.
Então, assim, para a gente é um play ali bem easy e easy going ali, que a gente gosta de carregar no portfólio, um beta baixo, então um play defensivo também para esse momento. Já deu a estressada que tinha que dar na nossa visão. E aquilo também, a biosseguridade, né? Quando ela deu uma estressada ali, forte também para ela, isso é muito, mas tá falando aí de uma queda de, sei lá, 15% do all-time high, né? O Banco do Brasil caiu quase o dobro, né? Então, assim, foi o que eu falei, mas eu acho que um pouco puxado também pela queda da ação no banco, a gente acha que não tem tanto fundamento. É, um outro case que a gente gosta do setor financeiro é o Banco ABC. Também somos acionistas aí do banco, ó, bastante tempo. Também só aumentando, reduzindo posição, fazendo esse jogo, mas é um case que a gente também gosta. Tá bem barato. Acho que no relativo ficou mais barato, né? Depois dessa puxada do índice financeiro, né? Não A dou BC tanto, né? também. Sim. Boa. Acho que agora a gente pode entrar um pouquinho em metado, metais e mineração e petróleo e gás, né? Algo que você também cobre na unha. Tem alguns cases que o pessoal gosta. Mas começando hoje por um que teve rebaixamento. Não sei se vocês viram, né? A Uzi Minas, tadinha, Uzi Mínimas, né? Eu não sei se vocês. Provavelmente você cobre, né? Tá no setor. E ela tá na mínima do ano, literalmente, amassadíssima. Parece barato, né? Parece bem barato, mas aço não para de cair, né? Assim, é tão simples quanto isso. O aço não para de cair e fica difícil criar um ambiente otimista com a empresa, por mais que ela pareça arrumadinha, né? Operacionalmente, etc. Como está a visão de vocês para as Minas? Nesse preço, né, principalmente. Cara, assim, vamos lá. Acho que olhando para o setor como um todo primeiro, né? Só para tentar trazer um pouco de contexto, o, essa questão das tarifas, né? Primeiro que o Trump ele colocou a tarifa de 50%, né? Para importação de aço. A mais afetada é a Uzi Minas, das três aqui. A Gerdau ela tem produção lá fora, e a CSN, 3% da receita é Estados Unidos, ela direciona para outro canto e segue o jogo. O problema mais é 11 Minas, tá? E aí, olhando para o mercado doméstico, aí sim, isso é um problema para o setor como um todo. Tá vindo uma importação muito grande de aço da China, que, pô, Werneck, o presidente da Gerdau, pô, o Benjamin lá da CSN, pô, o pessoal da Uzi Minas, todo mundo tá tentando fazer um lobby há bastante tempo, o setor todo tá tentando fazer um lobby há bastante tempo para que o Brasil institua, né, tarifas assim, como os Estados Unidos fez, como outros países fizeram no aço importado. E aí tem que ser no aço importado, não no aço chinês especificamente, porque o que mais está rolando no setor é, é contrabando. Então, pô, você pega o aço chinês, manda para não sei aonde, para Turquia, para qualquer outro lugar, e depois embarca para o Peru e depois embarca aqui para o Brasil. E aí parece que o aço não vem da origem chinesa, quando na verdade ele vem, né? É o É que outra fazem com coisa o que. petróleo russo, né? Exato, a mesma coisa que fazem com o petróleo russo. Então, uma outra coisa que o pessoal tem feito, que tem notado pô, aumentou um produto específico, você pega, sei lá, um produto de siderurgia, você tem um código ali do produto, aí você vai ter 1000 produtos diferentes, aí tem um código específico ali que não tem a tarifa, o cara falsifica o código do produto dele, coloca um código diferente para ele passar sem a tarifa. Então tem uma série de sacanagem, vamos dizer assim, que, pô, acaba prejudicando a fiscalização. E o Brasil não tem braço, recurso, tecnologia para ficar fiscalizando esse tipo de coisa. Então, assim, cara, o setor está amassado aqui no cenário doméstico, porque tem uma penetração muito grande de aço, principalmente chinês, mas de aço importado de uma forma geral. E para exportação não tem mais mercado, porque quem poderia exportar era os Estados Unidos. Quem poderia importar os Estados Unidos agora tem uma tarifa de 50%. Então, assim, o cenário é bem complicado, né? A Uzi Minas ela não está passando por um problema de caixa, ela tem uma baixa alavancagem, acho que ela fez esse liability management muito bem, então assim, não é um risco de crédito, mas ela, cara, assim, dificilmente vai melhorar os resultados, entendeu? E aí pô, é muito difícil a gente falar de uma Uzi Minas de novo, sei lá, negociando a 20, R$ 30, porque, pô, difícil imaginar aqueles resultados, pelo menos agora, né, no horizonte O aço tem que subir, né? No fim é o isso. aço tem que subir, as tarifas têm que cair, pô, o aço chinês tem que parar de entrar, tem que acontecer tudo isso Parece para. ser muito mais um case macro do que do micro, né?
Exato. Assim, no micro as empresas estão tentando fazer o que que dá, né? O que dá para fazer. As em Minas vem melhorando ali eficiência, custo e tal. O último Exato. resultado já foi um pouquinho melhor. A CSN também vem tentando ali fazer o possível, né, para buscar alternativas para desalavancar. É, está numa situação diferente de balanço da Uzi Minas, por exemplo, a CSN, mas ela tem outros ativos em outros setores, né? Tem a Semin, que ela vendeu uma participação, tem a CSN Cimentos, que é só uma questão de janela para ela fazer um IPO, tem a parte de logística, que ela muito provavelmente vai fazer uma parceria com alguém, vai vender um pedaço. Assim, a CSN tem alternativas. Eu gosto muito da CSN no crédito, cara. CDI mais 4 e pouco aí, rodando para 27, 28. Tá? Eu acho Legal. muito bom no crédito. Boa pedida. Mas no equity, pô, é um dos poucos que sobraram, tá? Você pega aí papel AAA, duplo A, até A, pô, tá difícil achar um CDI mais dois aí, cara, hoje em dia. Mas aí, pô, a CSN é uma das poucas que sobrou pelo cenário atual, né? É um cenário trivial, mas a gente gosta aqui, no crédito. Uma coisa que é interessante é que o aço é muito complicado, né? Porque, assim, quando a gente tem uma matéria-prima, uma commodity em low de ciclo, o que a gente entende? A oferta cai, eventualmente o preço sobe, né? Porque a demanda vai estar ali, eventualmente a demanda vai subir. Mas quando a gente fala de aço, a gente está falando de China, né? Como você mesmo pontuou. E a China não segue muito bem a cartilha livre mercado, né? A maior parte das vezes a indústria lá é obrigada, a siderúrgica, né, a produzir mais e esse excesso exporta, né, porque o mercado interno lá não está demandando isso e esse excesso vai para o mundo. O que salvaria o aço seria a demanda interna da China voltar, né? Porque a oferta cair parece difícil. E quando é que vai voltar essa demanda interna da China? É muito difícil cravar, né? Faz 3, 4 anos que isso não acontece, né? Pois é, exato. E eu acho que até é uma questão de que coloca em xeque a sustentabilidade nesse modelo chinês mesmo, né? Porque, assim, eu acho que hoje você trouxe um ponto mega relevante, que é a questão da oferta de aço, né? Essa oferta de aço, ela cresceu muito, principalmente ali na China, porque o setor imobiliário, de construção civil, ele também cresceu muito na China, né? Nesse período, e o principal demandante era esse setor. Então, hoje você tem uma sobreoferta ali que vai ficar entre 50 a 100 metric tons, né? Então pô, é um negócio mega relevante que esse excesso de capacidade ele está sendo desovado no mundo, né? E aí você pega essa dinâmica de crescimento chinês nas últimas décadas, até que ponto isso é sustentável, né? Esse crescimento via construção civil, imobiliária. Pô, na China tem uma cultura, né, de ter o investimento em imóvel, né, de ter. Aqui a gente também tem um pouco no Brasil, mas na China mais do que aqui. Só que também tem muito agora uma certa sobre-oferta de imóveis. Se você pô, joga no YouTube aí Cidade Fantasma China, você vê que o negócio é meio esquisito. Então, assim, não tem mais para onde subir prédio, para onde fazer construção sem demanda. Então, é um pouco disso. Assim, eu acho que há uma fragilidade hoje no setor imobiliário da China e há uma necessidade, até eu acho que o governo, até o Partido Chinês já está olhando para isso, né, só que tem que ser algo estrutural, de mexer nessa manivela aí de crescimento. Não pode ser mais a mesma infraestrutura de crescimento que a China tinha há 10, 20 anos atrás, porque esse negócio não é mais sustentável. Então, acho que, porra, estruturalmente, é difícil de imaginar preços de aço muito altos, ou então preços de minério muito altos também, já indo para o minério, né? A gente é um pouco pessimista aqui, assim, cara, né? Então você vê Vale aí tá 50, R$ 55 há quanto tempo ali, né? Que ela tá encaixotada ali, vai entre. Desde Sim. Vamos colocar 2023, né? entre 50 e R$ 60. Ela tava encaixotada aí há 2 anos, entendeu? O mercado inteiro andou e a Vale tá aí. A gente até tem posição em Vale, tá? Eu gosto do Carrego, gosto do. Acho que é barato. Mas assim, é um negócio que eu não vejo perspectiva de melhora. Só porque a gente acha assim, cara, tem pouco downside, tem um carrego bom. Quando o cenário melhorar, a gente vai capturar. E o índice tem, então, pô, é complicado você estar de fora nesse nível de preço. Então, isso é um pouco da nossa opinião. Mas assim, fundamento de trigger de curto prazo, não tem, nem para o minério, nem pro aço, na nossa visão. Tá? Boa. E aí já pro petróleo, cara, a visão é um pouco diferente. Hoje a gente tem posição overweight. Nossas principais teses Gostei. hoje são óleo e gás, telecom, a gente gosta muito de Vivo, né? Vivo
O play que a gente tem aí já também há bastante tempo, é acionista há bastante tempo. Vivo e Tim a gente zerou agora, recentemente. Mas Vivo continua no portfólio e tem um peso grande. Mas assim, olhando para óleo e gás, aumentamos bem a posição em Prio esse ano. Acho que pô, chegou uma hora ali que chegou a bater R$ 33, R$ 32. Eu via mais de 100% de upside aqui, com Foi muito petróleo a bizarro aquilo ali. US$ 60. Pô, a gente encheu a mão aqui. A Prio ainda tá barato, tá? Ainda é uma das principais posições aqui que a gente tem. Eu vejo aqui, num cenário de petróleo a 60, a Prio tendo uma TIR real aí em dólar de mais de 22, 23, com, pô, um fluxo de caixa mega relevante que ela desalavanca super rápido, com a margem EBITDA pô, acima de 70, 75%, e um upside também de 70, 80%, né, em relação ao preço dela. Assim, a gente gosta muito do case, talvez a nossa top convicções aí hoje nos preços atuais de tela. É, e é um papel que, assim, hoje, o setor inteiro de óleo e gás a gente acha que tem oportunidade, cara, assim, não pelo preço da commodity em si, tá? Assim, US$ 70 ali, ou 67, US$ 70, que é o que tá hoje. Acho que não tem, acho que a discussão não é essa, tá? Acho que a discussão é muito mais o operacional das companhias, o lifting Não cost, precisa que é subir, né? baixo. O petróleo, Não essa é a precisa subir o verdade, né? petróleo, não precisa subir o petróleo, não precisa subir. Claro, se for para US$ 40, pô, o que eu Uhum. vou fazer vai ser provavelmente comprar mais. Mas, mas assim, se for para US$ 40 vai machucar, claro que vai machucar. Mas assim, não precisa ir para 80. Eu acho que esse não é o ponto. E aí eu acho que hoje você tem o setor, né? Vamos pegar as quatro aqui, vai. A Petro. Acho muito ruim estar de fora de Petro também, nesse nível de valuation e, pô, tendo uma eleição no ano que vem. É, Petro, se a gente tiver qualquer suspiro de troca de governo, vai ser um dos ativos que mais vai andar, tá? E é um dos maiores pesos no índice. Eu acho uma puta empresa, a Petrobras, acho que tem seus problemas, mas não deixa de ser uma das maiores e melhores empresas aqui do Brasil. Então, pô, eu gosto bastante, o carrego é muito bom. E crescimento de produção para os próximos anos, eficiência, o custo muito baixo de extração, então a gente gosta. Prio, que hoje é top pick, então já comentei aqui, é mais eficiente da Junior Oils, cresce produção pra caramba, vai colocar mais 60 mil barris de Peregrino, vai colocar mais 30 mil barris ano que vem de Wahoo. Pô, a empresa sai de 100 para 200 mil barris no ano que vem, vai dobrar a produção. Então, assim, e olhando em termos de múltiplos, tá, nos parece estar descontado. E aí você Com pega a Brava pouquíssimo e capex, RecV, né? Ainda por cima. pouquíssimo CapEx. Uma O coisa é CapEx dobrar a era mais o. produção com capex explodindo, né? A outra é com mini capex. Exato, o CapEx dela é para pagar a aquisição, né? E aí, pô, tá, EBITDA Beltri se financia aí a CDI, saiu agora essa semana, CDI mais 1,60, Sim. a mais longa, CDI mais 1,45, a mais curta. Então você pega aqui, pô, CDI mais um e pouco para se financiar um projeto que vai dar uma TIR real acima de 20% em dólar. Então, pô, faz sentido pra Com caramba, né? petróleo a quanto que você tem esse número? Petróleo é 60. É muita coisa. A gente gosta muito, assim, cara. Acho é um case bem legal. Aí você vê, ela faz o swap da dívida dela e roda a dólar mais 6,7, 6,8. Isso. É, A menos então, 6,6 que ficou, 6,5, 6,6. é isso. 6 alto, alguma coisa. Então, pô, olha o spread que tem aqui, né? Da TIR do projeto dela versus o custo de financiamento. Então, é uma empresa que é muito competente na alocação de capital, foi muito competente na alocação de capital nos últimos anos. Eu acho que é um pouco diferente do case de Brava. Acho que o case de Brava talvez tenha um pouco mais de upside do que Prio. É, mas tem algum risco de execução e um management que não tem um track record, né, um histórico tão forte. E RecV, pô, RecV tem um carrego muito bom, acho que hoje talvez seja mais barata versus o quanto que ela entrega ali de geração de caixa, né? Mas, putz, assim, desaponta um pouco no ritmo de produção, assim, o declínio, ela não vai conseguindo entregar crescimento de produção orgânico que o mercado esperava, né? E o mercado está batendo um pouco nela. Mas é uma tese que a gente tem aqui também, uma posição, que seria talvez uma posição periférica nos portfólios, tá? Brava vocês não têm, né, Fred? Hoje não, hoje não. A gente já teve durante muito tempo. Teve, inclusive, antes de virar Brava, quando era Enalta ainda.
Mas Verdade, como até interromper. Primeiro TC Cast que a gente fez com você, eu acho que teve aquela porrada de Enalta, subiu, não sei, ela subiu muito, né, sozinha. Eu lembro que vocês tinham nessa época ali, zeraram por ali, bem lembrado. Enfim, só queria lembrar disso, foi em essa 2023 talvez, né? posição a gente ganhou bastante e perdeu bastante com ela. Assim, a gente ganhou bastante ainda na época de Enalta. A gente pegou Enalta ali antes de ter a troca no conselho, porque a Enalta era da Queiroz Galvão, né? Que Sim, foi uma empresa condenada na Lava Jato e tal. E aí, quando a gente ficou sabendo que ia ter a troca do conselho, que a Queiroz Galvão seria diluída, porque ela tinha algumas outras empresas em RJ, e os credores foram e tomaram ações da Enalta. E aí teve toda uma mudança na empresa, ela acabou virando uma corporation, né? E aí a gente acabou pegando tudo isso, assim, né, na alta, então foi uma posição que deu mais de 100% de alta. Só que a gente manteve, aí teve a junção com a Brava, e acho que foi o erro aí que a gente teve, que foi de ter segurado ali naquela hora, porque, putz, não foi legal ali o processo de junção das empresas, pô, a galera ganhou muita grana, não teve lock-up direito, então tiveram alguns problemas ali que o papel apanhou um pouco, isso foi um detrator aí durante um tempo pra gente. No overall, a posição, ela deu bastante dinheiro, né, porque mais do que dobrou na época de Analta, mas ficou uma certa dor de cotovelo aí de não ter largado o osso antes, assim, sabe? Do nosso lado aqui. tem algum gatilho? Você falou que gosta muito disso de, por exemplo, você falou de Banco do Brasil, né? Que prefere ver o gatilho de melhora para voltar. No caso da Brava, assim, eu também eu tento ver mais de longe do que de perto, né? Mas ela está agora entregando a produção, apesar do operacional ter seus problemas, um capex alto, dívida alta, estão tentando endereçar, mas estão aparentemente direcionados para essa melhora. Teria um gatilho específico para vocês, Fred, na Brava, para montar a posição? Então, acho que na Brava, talvez a gente voltasse a olhar se o gap de margem de segurança fosse maior. Porque é isso, eu prefiro hoje, pô, se eu tenho um upside aí de, sei lá, 60, 70%, pelo menos em Prio, eu não vou nem Entendi. olhar pra Brava, cara. É um Uhum, pouco isso, entendeu? concordo. Mas assim, se eu tivesse talvez um Prio com menos margem de segurança, REC V com menos margem de segurança, que eu acho que hoje tem menos risco de execução do que Brava, eu olharia mais para Brava. A Brava, respondendo a tua pergunta do Trigger, eu acho que é uma continuidade na melhora operacional, tá? Eu acho que é isso. Assim, eu acho que o mercado bate um pouco nela pelo fato dela ter tido muitos problemas operacionais ao longo do tempo. Eles E iam aí, eu vender acho. todos os ativos ali no começo do ano, né? E aí desistiram disso. Então, ainda Ficou meio tem esses confuso, ruídos né? de É. comunicação, que não foram a primeira vez que isso aconteceu, não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Então, acho que esses são os principais problemas aí, ruído de comunicação, e essa questão pô, de ter problema operacional. Acho que até nos últimos trimestres, nos últimos meses, ela tem ido bem, a produção tem ficado relativamente estável, mas pô, ela também tem alguma pressão ali de endividamento de curto prazo, questão de covenant, tá? Acho que vai passar de ano, tá? Mas assim, acho que o negócio sabe, aquele aluno nota 6 que você, puta, tem que tirar 6 na prova, o cara tira 6,1 e passa. Vai ser meio que um negócio assim, na minha cabeça. E acho que aí, pô, se a Atlanta estiver rampando, a produção ela permanecer ali no patamar acima dos 70, 80 mil barris, de forma consistente, aí, pô, acho que é uma empresa que pode realmente chegar no patamar melhor, assim. Boa. Bem legal. Você tem alguma pergunta, Márcia e Kevin, a respeito dos papéis, alguma coisa? Cara, acho que o que eu poderia trazer, talvez, é que assim, eu concordo bastante nesse momento do setor de óleo, né? De petróleo. Eu fico um pouco só pé atrás sempre com essa questão de desaceleração econômica, né? Mais forte. Eu acho que é o principal risco para o setor, que acho que derrubaria tudo, né? Enfim, tudo acabaria ligado a commodity, principalmente óleo, eu acho que acabaria indo junto. Aí acho que poderia emendar talvez com uma pergunta mais relacionada a esse macro, do tipo assim, o quanto você acha que isso é um risco real, assim, de ter uma desaceleração mais forte, né? Porque foi um grande tema ali durante as tarifas, abril, maio, agora isso esfriou bastante, né? Ninguém mais está com essa expectativa,
Só que eu acho que esse risco ainda existe, né? De a gente ter uma desaceleração mais forte, especialmente falando de Brasil, né, cara? Esses juros de 15, eu acho que bate na atividade aqui em algum momento. Enfim, aí não é um risco tão grande para o petróleo como um todo, né? O petróleo depende mais do mundo, mas eu acho que a gente vai sim passar por uma desaceleração mais forte, né? Como que tá a cabeça de vocês para isso, assim? Cara, assim, eu acho que a gente vai passar também, tá? Então eu compartilho dessa visão. Agora, eu acho que isso aí baliza muito mais as expectativas do que de fato um problema para o mercado de petróleo olhando para os fluxos físicos, né? Porque Uhum. cara, você pega o Brent e o WTI, o volume de contrato de Brent e WTI é 10 vezes maior do que o volume de petróleo que existe, que é transacionado entre as empresas. Então, porra, o que isso indica? Indica que você tem, cara, 9 vezes o volume sendo pura especulação, né? Trader, hedge fund, o que for, né? Então, quando você tem uma percepção de, beleza, a economia vai desacelerar, o hedge fund vai lá e começa a socar a venda de contratos, né? É, isso puxa o preço para baixo, mas não necessariamente isso vai implicar numa redução de demanda global. Então, você pega os dados de demanda da International Energy Agency, você olha lá do pico de 2007, antes do subprime, até o low de 2009, final de 2009, 2010, início de 2010, você tem uma queda de 3% na demanda global de petróleo. Estou falando da Não maior mudou nada, crise, né? É. está falando da maior crise dos últimos anos que a gente tem fora Covid, que não, Covid é outra história. Covid você teve um choque de demanda, porque todo mundo estava em casa, e aí beleza, aí a demanda caiu pra cacete, aí o petróleo vai pro buraco, né? Vai pro saco, tinha petróleo em alto mar, aí é aquela loucura, né? Mas cara, desaceleração normal do ciclo econômico, economia entrando em recessão, que seja, vai mexer 1 ou 2% na demanda de agregada de petróleo. A gente está falando aí de 2 mil barris, 2 Mas milhões de barris dia, o entendeu? preço em si despencou, né? O preço despencou esse ano, chegou a $60, né? É. Foi quando a Prio bateu ali seus 32, 33, né? Foi mais ou menos Nessa a época mesma. também do subprime, né? Tipo, beleza, a demanda caiu pouco, mas o preço Sim, despencou, sim. né? Não, não, É. exatamente. Na época do subprime é a mesma coisa. É exatamente isso. Então, esse é o ponto, porque o mercado vai só com a venda no contrato futuro, e sendo que, na verdade, pô, o mercado físico tá ali, né? Não mexeu tanto, né? Então, por isso que eu vejo que esse tipo de ambiente é um ambiente propício para você aumentar a posição. Porque, pô, você tem que comprar o papel da commodity quando tiver com o preço lá embaixo, né? O petróleo lá embaixo. Então, foi um pouco do que a gente tentou fazer esse ano, assim, bateu os $60 ali, vamos aumentar um pouco. É, e aí, a gente não reduziu ainda, continua lá a posição, foi só um momento bom ali para, pô, vou diminuir meu preço médio, vou aumentar um pouquinho aqui. Agora, olhando para esse contexto, pô, se pensar em tarifa, pensar nos próximos passos aí de economia global, é muito difícil a gente não caminhar para uma desaceleração. O juro está restritivo nos Estados Unidos também, não é só aqui no Brasil, né? Tarifa restringe a atividade, não tem jeito. Então, E pô, aí a sua defesa é o caixa, né? Porque se cair, você vai aumentar a posição, provavelmente no melhor momento do ciclo, que é quando o preço está lá embaixo, né? sem dúvida. Assim, hoje, cara, a gente já tem cerca de 20% dos portfólios em óleo e gás aqui, né? Se for pegar o início do ano, isso devia estar nos 10, 12. A gente aumentou bem esse ano. Pô, não tem nenhum problema em ir para 30, né? Se PetroRio voltar lá para os seus 32, R$ 33, é o que a gente vai fazer, né? Boa. Isso é muito legal, essa discussão, né? E eu tenho acompanhado muito a questão de petróleo, porque assim, a gente sabe que narrativa move muito preço, né? E esse ano, qual que é o fato? Existe, né, um excesso de oferta, que entra principalmente agora no terceiro e quarto tri, 1 milhão a mais do que a demanda por dia, então o estoque deve subir. Só que essa oferta vem da OPEC, né? OPEC. O que vem da OPEC é redução de capacidade ociosa. É uma produção que ela poderia vir a qualquer momento, né? E quando o preço fica nesse patamar, isso aí eu acho que vale a lei do livre mercado, né? De oferta e demanda, etc. Os players menos competitivos sentem, né? Petróleo a menos $70 é inviável de ter expansão de capex nos Estados Unidos. Assim, e o que puxou a produção de petróleo mundial nos últimos anos? Foi os Estados Unidos. Aí você vê a apresentação da OPEC. Quem eles falam que vai puxar a produção de petróleo nos próximos anos?
Vocês conseguem chutar aqui? É Brasil, porra, desculpa. Vai se fuder que o Brasil vai puxar a produção de petróleo. Tá bom, vai para 5 milhões, tá bom, 2 milhões a mais. Mas não é igual o Shale, que fez 10 milhões em poucos anos, né? Então é muito diferente essa perspectiva. E o Shale entrando nesse platô, o Permian, né, que tem 6 milhões de barris, novos poços custam $65 break-even, $66, né? Fica inviável de ter crescimento. E a EA, né, começou a revisar já a produção americana. Pouco, 200 mil barris a menos, mas não teve um preço catastrófico para isso acontecer, simplesmente está nos 60 e poucos dólares, $70, né? E teve um fato muito interessante hoje, Fred, não sei se você viu, o Trump volta e meia perguntado sobre petróleo, né? E tanto ele quanto o Chris Wright, que é o responsável, né, pela energia nos Estados Unidos, eles tinham aquela proposta, né, do petróleo $50. E o Trump era muito incisivo nisso. Hoje perguntaram para ele o que ele achava do preço do petróleo. E assim, por mais que não seja a opinião dele que vai mexer o petróleo, é importante ouvir, né? E ele falou: olha, eu gostaria que fosse um pouquinho mais baixo. $64 está bom. $64 seria muito bom. Ele mudou os $50 para $64, né? É bastante radical, porque eles insistiam muito nos $50. Talvez, não sei se foi a pressão do shale, ou fica claro que se o petróleo for para 50 é muito ruim para a economia americana, né? 14 milhões de barris, o petróleo é muito importante para a economia americana. E eu achei interessante, não sei se você viu isso hoje, esse pivô, talvez, né, de não querer, de repente, tão baixo o petróleo. E outro ponto também que até pode ser sustentar essa base, porque é aquilo, se ficar 60 e poucos dólares tá bom, né? Eles têm que recompor a reserva de estratégica americana, o SPR, né? Tem uns 300 milhões de barris para colocar ali ainda. É, No fim é isso, tem que ficar nesse preço, né? é isso, assim, eu acho que, pô, a SPR acaba fazendo um pouco preço, porque 300 milhões de barris a gente está falando de 3 dias de demanda, nem isso, né? É global. Então, não é um negócio tão relevante, mas o Trump, ele gosta de falar, né? E o que ele fala mexe com o mercado, porque ele é o cara mais importante do mundo. E aí, assim, acho que $50 é ruim para os Estados Unidos. Porque, assim, cheio já era $50, entendeu? Muitos têm prejuízo com o petróleo $50. Então, muitos produtores. Então, assim, acho que o Trump, ele gosta muito na hora que ele vai falar alguma coisa, quando ele quer, né, soprar alguma coisa, ele sempre joga para os extremos, né? E aí depois ele começa, não é bem assim, deixa eu ponderar um pouco mais, Então, ele sempre começa de uma forma muito agressiva, inclusive até no livro dele de negociação ele fala isso, que ele vai sentar na mesa para negociar, ele já joga um valor estratosférico absurdo, para o outro lado ficar assustado, e aí depois ele consegue chegar no meio termo mais pro lado que ele quer. Então, ele tem feito isso com tudo, né? Acho que é mais um um sintoma aí do Trump, tá? Boa, bem legal. Boa. Nesse tema aí, perguntaram aqui de Braskem, você acompanha, Fred? Cara, muito pouco, tô fora. É, No outro dia até chamou a atenção que a gente viu ali um bonde dela negociando aí a CDI mais 15 quase. Estressou pra caramba caraca. recentemente. A gente falou assim, cara, que loucura. Mas estamos fora. Não olho muito não, tá? Boa. E do bonde também estão fora? Também estamos fora do bonde. Aí acho que se eu tivesse aqui um mandato para distressed assets, talvez eu olhasse com mais carinho, tá? Mas assim, pô, Boa. pensando no mandato padrão aqui de crédito, eu tô fora. Tem um risco relevante, né? Assim, acho que, cara, acho que de calote não, porque tem a Petrobras ali por trás, mas assim, talvez uma RJ, alguma coisa assim, pô, um reperfilamento de dívida. Ou uma vol grande aí nesses títulos, acho que isso aí talvez pudesse ser algo plausível. Bacana. Você tem mais alguma coisa, Márcio e Kevin? Não, aqui tranquilo. Deu uma aula aí, Fred. Pô, fala sério, galera. É sempre bom falar com vocês aí, com o pessoal do TC. Dá um salve aí pro pessoal que tá assistindo até agora também no YouTube. E agradecer aí, cara, Fernando, Márcia, Kevin. Cara, só falar aí quando precisar. Pô, foi mal que da última eu tive que desmarcar aí, o pessoal Não, tava na imagina. correria. A gente marca Mas uma presencial também na próxima. agora eu tô aqui em Floripa, no escritório da Org.
mas quando tiver em São Paulo aí, certamente, a gente faz no estúdio. Fechado. Boa, legal. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado, Fred, hein, Fred. Valeu muito demais. obrigado. Sempre um prazer. E a gente vai se falando. Um Valeu. abraço. Valeu, Tchau, tchau. boa noite. Basicamente você vai.